Bom dia, um ótimo domingo a todos vocês é o que eu desejo. Estamos aqui com a classe das Mulheres Adoradoras da Igreja Batista em Brás Cubas e hoje vamos estudar a mais breve carta que Paulo escreveu, a sua carta a Filemon, direcionada a Filemon, e embora apenas 25 versículos que compõem essa carta, mas ela tem ensinamentos preciosos, maravilhosos para a nossa vida. E eu sou grata a Deus por ter acesso à palavra do Senhor e poder desfrutar de tudo que ela tem a nos oferecer. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado durante todo este ano, ó Deus. Foi um ano atípico, coisas inesperadas aconteceram, inesperadas para nós, porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada. O Senhor, ó Deus, tem tudo sob o seu controle. O Senhor governa este mundo, ó Deus, na palma de suas mãos. Deus, isso nos traz segurança, nos traz paz, refrigério, para vivermos os nossos dias confiantes e descansados em Ti, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque diante do seu grande poder, majestade e glória, o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, tão pequenos, falhos, miseráveis que somos. Ó Deus, obrigada, Senhor, pela tua provisão diária. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, ó Deus, por Jesus Cristo, o nosso mediador. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, nosso Consolador. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença em nós. Te louvamos e te benzemos, porque tudo estava fechado, muitos comércios, até mesmo a igreja durante um tempo. Mas, ó Deus, os céus sempre estiveram abertos e a Sua palavra sempre esteve acessível a nós. Louvado seja o Teu nome. Eu te agradeço e oro por cada uma das minhas irmãs e irmãos que porventura assistirão essa aula. Que a Sua bênção e a Sua palavra se confirme e complete no coração de cada um de nós e alcance o propósito a que ela foi destinada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, abra sua Bíblia nessa pequena carta a Filemon, que ocupa aqui na minha Bíblia pelo menos apenas uma página e ainda fica um espaço. É uma carta pequena, mas que vai nos ensinar algumas coisas preciosas. Abra então a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Martinho Lutero declarou que todos nós somos onésimos do Senhor. E conforme formos estudando, nós vamos entender o porquê desta afirmação de Lutero a respeito desta carta e a respeito de Onésimo, que é um dos personagens que compõe essa história, essa narrativa que Paulo endereçou a Filemon. Então vamos então para uma introdução com alguns aspectos a respeito desta carta. Então, sobre a autoria, há evidências tanto externas quanto internas de que é uma carta íntima, verdadeiramente pessoal, do coração do apóstolo Paulo na companhia de Timóteo. Isso fica bem claro já no versículo 1, e há evidências externas também dos pais da igreja, estudiosos, teólogos, que declaram e que afirmam a autoria de Paulo nesta carta a Filemon. E a data? Então, não é possível precisar, com exatidão, mas provavelmente ela foi escrita por volta de 60 depois de Cristo e foi enviada juntamente
com a carta de Colossenses. Então, essas duas cartas foram escritas ali próximas uma da outra e enviadas juntas. Filemon era um homem que residia em Colossos e foi convertido através de Paulo. Nós vamos ver aqui também alguns versículos que nos dão a entender de que ele ouviu da palavra de Deus através de Paulo. E Onésimo? Onésimo era escravo de Filemon e havia fugido, provavelmente após ter furtado algo do seu dono. Deus, ele não incentiva a escravidão. Nós vimos um pouquinho disso também em Tito, né? A Bíblia também não incentiva, mas no entanto, ela regula esta situação que era bastante comum no Antigo Testamento mais ainda. E ele chegou em Roma durante a prisão de Paulo, né? Provavelmente essa prisão num cárcere, mas alguns dizem também que poderia ser uma prisão domiciliar. Há ainda quem acredite que essa prisão foi em Éfeso, mas o que nos importa aqui é sabermos que houve esse encontro entre Onésimo e Paulo e que esse encontro foi transformador. Tíquico foi quem levou esta carta, aliás, as duas cartas, Colossenses e Filemon. E quais são os temas tratados nesta carta? O perdão, a reconciliação, ou seja, a essência do Evangelho. Nós podemos nos ver aqui, há uma analogia a respeito da obra redentora de Cristo nesta carta a Filemon. Muito bem, nós vamos então ler os primeiros versículos, do 1 ao 3, que tratam da saudação. Abra sua Bíblia então em Filemon, vamos ler dos versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, como era comum nas cartas, né, nas epístolas, iniciavam sempre com essa saudação, começando com o nome da pessoa, né, que escreveu, e também com o destinatário, aquele a quem esta carta era endereçada. Então, aqui nós temos Paulo se declarando então como autor da carta e o destinatário, Filemon. E ele acrescenta outras pessoas, e nós vamos ver aqui também quem foram estas pessoas. Então, nos versículos 1 ao 3, temos esta saudação. E interessante como Paulo se apresenta. Nas outras cartas, nós vemos ele se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo, e nesta carta em especial, ele apresenta-se como prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui é claro que ele já quer passar uma mensagem de que no reino de Deus, na família de Deus, não há relação de importância entre os cristãos. Somos todos iguais perante Deus. E ele coloca-se aqui como prisioneiro de Jesus Cristo, ou seja, aquele a quem serve a Jesus Cristo, fazendo até mesmo uma comparação a Onésimo. E aqui nós temos também ele então declarando o destinatário da carta, Filemon, nosso amado cooperador. E uma curiosidade, o nome Filemon significa carinhoso. Então o próprio nome dele já apela, já traz aqui uma antecipação do apelo que Paulo vai fazer
a ele a respeito de Onésimo. Traz também o nome de Áfia, a irmã Áfia. É um nome feminino e que os estudiosos acreditam ser da esposa de Filemon. Não há uma garantia, uma certeza, mas há essa possibilidade de que ela seja a esposa de Filemon. E quando Paulo coloca aqui o nome dela ao lado dos nomes destes homens, também está querendo nos dizer que provavelmente ela exercia um papel também de liderança ali naquela igreja, afirmando também para nós como o próprio Jesus Cristo fez com a mulher samaritana, nos colocando então mulheres e homens iguais diante de Deus no corpo de Cristo. Sim, com papéis definidos na família, mas trazendo então a figura da mulher também como participante no corpo de Cristo. Temos também aqui a citação de Arquipo, companheiro, companheiro de lutas, e da igreja que se reúne com você em sua casa. Então, a casa de Filemon era um dos lugares de encontro dos cristãos, da igreja reunida, onde todos estão em igualdade. E no versículo 3, que diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é igual a Deus, Quando ele diz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, está colocando os dois em igualdade. Jesus e o Pai são um. E a Deus e também a Jesus Cristo, quem nos concedem graça e paz. E quando ele diz da parte de Deus, nosso Pai, aqui ele também já está inferindo uma informação importante, que chamar Deus de Pai indica que todos nós somos então irmãos, fazemos todos parte de uma família. E isso também já dá indícios do que ele vai apelar ali e solicitar de Filemon, a Filemon. Então, esses primeiros versículos aqui da saudação trazem para nós já algumas informações importantes que Paulo vai trazendo. Então, coloca-se como prisioneiro de Cristo, Então, ele deixa ali a característica de sua autoridade como apóstolo e coloca-se como um prisioneiro de Jesus Cristo. Lembra também de Timóteo, daqueles que estão com ele, e endereça então essa carta a Filemon, trazendo aqui alguns princípios da unidade entre Deus Pai e Jesus Cristo, também que diante dele somos todos iguais, filhos, diante de um só Pai. Muito bem, terminada esta saudação, Paulo então começa com a ação de graças e intercessão. Ele faz, neste momento, ele dá graças e ele ora por Filemon. Ele faz essa intercessão. Vamos ler dos versículos 4 ao 7. Filemon, do 4 ao 7. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, aqui Paulo tece alguns elogios, à pessoa de Filemon, trazendo algumas qualidades, características desse irmão em Cristo, e fazendo e dando graças a Deus pela vida dele e pelo que ele tem demonstrado. Então,
Paulo traz aqui duas qualidades de Filemon, duas características e que também vão introduzir o apelo que ele fará. Ele fala sobre a fé e sobre o amor. A fé, a raiz da vida de Deus em nós, produzida por Jesus Cristo. E o alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. E Ele é o autor e consumador da nossa fé, como está em Hebreus 12, 2. Vamos ler? Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, aqui é a primeira parte do versículo 2 de Hebreus 12, que nos fala, então, que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Então, nossa fé deve estar dirigida, direcionada à pessoa de Jesus Cristo. Mas também ele fala sobre o amor. O amor é então o fruto de uma vida de fé, é o resultado prático. E enquanto a fé, o alvo da nossa fé é Jesus Cristo, o alvo do nosso amor deve ser então todos os santos. Né? O amor é a comunicação da fé. Vamos ler esse texto, 1 João capítulo 4, dos versículos 7 ao 12. 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 12, que falam sobre o amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então a palavra de Deus é muito clara que o amor é a demonstração da fé que nós temos em Deus. Né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é a comunicação da fé, é a expressão da nossa fé. Então, Paulo traz já estas duas características, qualidades de Filemon, apontando já para o pedido que ele faria a Filemon. Então, o amor é o fruto de uma vida de fé. Nos próximos versículos, então, depois de tecer esses elogios, lembrar a Filemon dessas características dele, Paulo pede a favor de Onésimo. Nós vamos ler então de 8 a 20. Filemon, de 8 a 20. A intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado.
Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Então, aqui nesses versículos, Paulo faz então esse apelo. Ele apela então para que Filemon receba e perdoe Onésimo pelo que ele havia feito. A Bíblia não deixa claro o que ele havia realizado ali, qual tinha sido a sua atitude. Pode ser que ele tenha roubado algo, pode ser que ele tenha ido em viagem e ficado tempo a mais, enfim. Mas havia uma dívida e essa dívida precisava ser paga. E como um escravo, ele deveria então receber ali a sua punição pelo que ele havia feito. Mas então Paulo faz esse apelo agora por Onésimo, um homem transformado, restaurado e redimido. Bem, então Paulo pede a favor, aqui como ele diz, do seu filho Onésimo. E Paulo ele prefere apelar ao coração de Filemon, né, desde o início, ao invés de simplesmente ordenar a reintegração de Onésimo. Como ele até deixa claro, ele até poderia fazer isso, mas ele prefere apelar ao coração de Filemon, trazer ali essas justificativas, essa base para que ele recebesse Onésimo de volta. E aqui, como é interessante, vemos os caminhos inesperados de Deus, né? São além das coincidências, porque Paulo, de alguma maneira, encontra-se com Onésimo, né? Na situação ali de preso, como ele mesmo disse, e nesse momento, como está aqui no versículo 10, né? Apelo em favor de meu filho Onésimo, que já irei enquanto estava preso. Então, em meio à prisão, uma situação ali inesperada, uma circunstância aparentemente ruim, mas que foi transformada em bênção, porque Onésimo pôde se encontrar com ele, receber a palavra de Deus e assim se converter ao Evangelho de Cristo. E vejam também aqui a atitude de Paulo, que mesmo preso, não deixou de proclamar as boas novas de Cristo. Pelo contrário, né, falava até mesmo para os carcereiros ali, para os soldados, sobre Jesus Cristo e sobre o papel redentor dele na nossa vida. Então é Deus usando as circunstâncias para o nosso bem, né? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes no momento a gente não entende quais são os propósitos de Deus em situações difíceis que estejamos passando, mas devemos descansar e confiar na provisão e também na soberania de Deus em conduzir todas as coisas na nossa vida. E foi assim na vida de Onésimo. Então, os caminhos inesperados de Deus. E Paulo, ele garante, então, a mudança de vida de Onésimo, né? Diz que antes ele era inútil, mas agora é útil. Então, e fazendo até uma citação ao próprio nome de Onésimo, que significa útil. Então, ele traz aqui essa questão de que Onésimo é útil, é importante para o reino, para a vida deles. E pede, então, para que Filemon trate com benignidade Onésimo diante do que ele fez, né? Então, e Onésimo que demonstre fidelidade cristã no seu serviço. Independente da posição em que estejamos, quer seja de servo, quer seja de senhor, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. E que os senhores,
Eles também prestarão contas a Deus de como tratam os seus servos, os seus empregados. Então, independente do papel que estejamos, de uma maneira ou de outra, devemos testemunhar de Cristo e termos uma vida que honre a Ele, inclusive no nosso trabalho. Então ficam estas lições, né, para que Filemon use de benignidade e Onésimo de fidelidade. E aqui esse texto traz para nós o princípio da restituição, e que nos faz lembrar, que faz uma analogia à salvação, né? A salvação, a condenação e o poder do pecado, mas não anula as nossas dívidas, né? Então, diante da salvação e de toda a condenação e o poder do pecado, mas as nossas dívidas não são anuladas, elas precisam de alguma forma serem pagas. E aí Paulo, nesta situação, ele se dispõe a pagar a dívida. Ele coloca-se como apaziguador, como pacificador. E aqui nós vemos a figura de Cristo na nossa vida. Por isso, Martinho Lutero colocou então que diante do Senhor todos nós somos onésimos, porque todos nós estávamos em dívida com o Senhor. Estávamos em dívida diante de Deus, então Jesus Cristo vem e paga esta dívida. Essa dívida que nós não merecíamos tê-la paga, mas o Senhor Jesus paga esta dívida com sua própria vida, com seu próprio sangue. Então esta carta faz uma analogia à restauração e a quitação dessa dívida que nós tínhamos e que foi paga pelo sangue de Jesus. A Bíblia mesmo diz que sem sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o derramamento do sangue de Cristo remiu, pagou os nossos pecados. E Paulo, então, ele se dispõe a pagar a dívida, né? Coloca-se como apaziguador, como pacificador naquela situação. E interessante o versículo 16, né, que diz que ele não é mais como um escravo. Aliás, o versículo 14, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. E o 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. E aqui mostra para nós, né, que as contradições temporárias, elas podem mostrar, elas podem apontar para bênçãos futuras. Quantas situações contrárias, contradições, dificuldades que podemos passar, mas elas podem apontar para uma bênção futura. Então, Onésimo esteve ali por um pouco de tempo, né, separado dele, mas agora estaria para sempre como uma nova pessoa, como uma nova criatura, a partir do momento em que ele recebe a Jesus. E depois de fazer então esse apelo, Paulo traz nos últimos versículos algumas observações finais. Vamos ler então versículos 21 ao 25. 21 ao 25. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, nestes últimos versículos, ele traz algumas observações, né? Ele faz esse apelo, né, ao coração de Filemon, né, dizendo: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá,
né? E ele também faz planos, mas nós não sabemos se ele conseguiu retornar a Colossos. E lembra aqui de um texto da palavra do Senhor, em Provérbios 16, 9. Vamos ler Provérbios 16, 9. Sobre fazer planos. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Outras traduções dizem assim, que o homem pode fazer planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Então, Paulo ali tinha a intenção, né, de retornar à cidade de Colossos, onde Filemon morava, mas a gente não sabe se ele conseguiu. E assim também nós também fazemos planos, mas devemos colocá-los todos nas mãos do Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Então, às vezes ficamos com o coração ansioso a respeito do futuro e, na verdade, ele não nos pertence, basta cada dia o seu mal e devemos viver a cada dia aquilo que o Senhor tem para nós e nos alegrarmos a cada dia no dia que o Senhor faz. Então, Paulo tinha planos, não sabemos se ele conseguiu, se ele retornou ali, e vimos que a resposta sempre vem dos lábios do Senhor. E aí ele cita então alguns irmãos que em outras cartas também há esta citação, né, de companheiros, Epáfras, Marcos, Demas, Lucas. Interessante também citar Marcos, né, que foi aqui restaurado. Houve no início, né, do trabalho missionário de Paulo um desentendimento com Marcos, mas aqui nós vemos ele já sendo um cooperador. E por fim, Paulo encerra com a graça de Deus, lembrando-nos de que nenhum de nós estamos na condição de juízes, que somos todos pecadores, carentes da graça do Senhor. Então, tanto Onésimo, quanto Filemon, quanto Paulo, todos nós somos pecadores, que carecemos da graça de Deus e que em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, somos libertos da nossa condição de pecado. Então ele encerra lembrando-nos da graça de Deus, trazendo essa lembrança também para Filemon. E para concluir então o estudo dessa carta, dessa analogia ao Evangelho, às boas novas de salvação de Cristo, trago esta citação também de Martinho Lutero. Aquilo que Cristo fez por nós perante Deus o Pai é o que São Paulo fez a favor de Onésimo perante Filemon. Todos nós somos onésimos, a meu ver. Todos nós somos onésimos, ao meu ver. Todos nós somos devedores. Todos nós tínhamos uma dívida impagável e essa dívida foi paga por Cristo Jesus. Era necessário que alguém pagasse essa dívida e que fosse alguém sem pecado, puro, limpo, e foi Jesus Cristo. E qual a nossa resposta diante de tanta graça? Devemos então superabundar em pecado porque a graça de Deus abundou sobre nós? Não. Nós devemos viver uma vida digna, nos esforçar. A palavra de Deus diz em Apocalipse, vamos ler, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, diz assim, e com esse texto eu encerro o estudo de hoje. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Deus abençoe sua vida, um excelente final de ano e até breve, se Deus quiser.